Bora, 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 bora. Bora, viu? Bora, 1, 2, 3 e... Olá, amigos de Pouso Alegre, São Paulo, Inconfidentes, Ouro Fino do Brasil inteiro. Hoje eu tô aqui com a Moniquita Fragoso pra gente gravar mais um ponto de vista com essa mulher aqui, que é uma especialista em comportamento humano, com a sua sensibilidade, o seu olhar aguçado sobre as relações humanas. Ela vai dizer a opinião dela sobre um assunto que eu vou trazer aqui, que é muito interessante. Obrigada. Obrigada, meu amor. Olá, pessoal, sejam bem-vindos e vamos lá. Vamos lá, então. O assunto é o seguinte, Moniquita. A dona Bernadette, tá? Que é uma amiga de longa data, que me colocou essa situação que ela está passando e dividiu comigo. Falei, posso compartilhar, dona Bernadette? Pode. E ela deixou eu compartilhar. Então eu vou compartilhar. Fique ligadinha aí, assiste a gente que é interessante. A dona Bernadette disse que ela fazia um acompanhamento psicológico há muito tempo, que ela adorava ficar no divã do psicólogo conversando. Ela sempre teve um probleminha de ansiedade, uma questãozinha outra lá, que parece que ela não conseguia deslanchar na vida e ficar plenamente feliz. Então foram anos num consultório de psicologia conversando ali. Até que num dado momento, ela, com a confiança extrema na psicóloga, seguia todas as recomendações e tinha uma relação boa com a psicóloga. Até determinado momento que ela achou um companheiro que ela chamou de amor da vida dela. Ela estava apaixonada por ele, ela começou a ficar muito feliz, ela estava realizada, mas tinha algumas questõezinhas ali que ela levava a psicóloga em relação ao relacionamento dos dois. Para poupar um pouco o relacionamento, ela precisava resolver isso com a psicóloga. E estava tudo certo para ela, né? Ela deixava o relacionamento em paz e a psicóloga ia ajudando ela a lidar com as dificuldades. Até aí tudo bem. Até um dado momento que a psicóloga começou a influenciá-la, dizendo que ela tinha que terminar aquele relacionamento, que o relacionamento não estava indo bem e que ela tinha que terminar. E ela acreditou muito na psicóloga e falou, bom, se a psicóloga que me conhece há tantos anos está me indicando isso, deve ser porque eu tenho que fazer. E ela terceirizou a felicidade e deixou nas mãos da psicóloga terminar com o amor da vida dela. E ela foi elaborando essa situação até um dia que ela realmente terminou. E não teve mais volta. E aí depois ela se viu numa depressão gigante. E agora? E agora o que você faria no lugar da dona Beth? Qual que é essa relação? Será que o psicólogo ele tem direito de intervir tanto assim? Qual que é o limite ético para uma conduta dessa? Será que a dona Beth estava feliz demais? Essa felicidade incomodou a psicóloga que saiu um pouco ali do profissional e, sabe? Deise, eu acho que muitas coisas podem ter acontecido nesse processo, porque isso é bem complexo, são muitas coisas envolvidas aí nessa colocação que você está trazendo para a gente. Ouvindo você, a primeira coisa que eu pensei foi o quanto que a dona Bernadette precisava primeiro de gerar a compreensão dela mesma para tomar suas próprias decisões, para não ter que estar chegando ao ponto de necessitar, porque acaba acontecendo isso, né? Quando a gente não assume determinadas coisas que a gente precisa estar resolvendo bem claramente, a gente acaba precisando de que alguém diga para a gente o que a gente tem que fazer. Então eu acho que inicialmente talvez a dona Bernadette ela fugiu daquele espaço, daquele local em que ela tinha que realmente assumir as broncas dela, digamos assim, sabe? Assumir aquilo que ela estava fazendo, assumir aquilo que ela estava querendo, mesmo ela ponderando tantas coisas, ela precisava assumir mais aquilo e tratar as coisas com o psicólogo como um ajudador. Ela tinha que resolver as próprias questões e não deixar o psicólogo definir a vida dela. Exatamente, porque o psicólogo ele é um ser humano também.
né? Ele não é uma inteligência artificial que quando você traz uma situação, ele traz uma solução. Não, o psicólogo ele também está ali com a emoção, por mais profissional que ele seja. Ele também está com a emoção dele ali, ele está envolvido com a questão, é um ser humano ético, a princípio, se envolvendo também com o seu paciente. Então as coisas elas se misturam, é natural que elas se misturem, é natural que o psicólogo tenha empatia, que não queira ver o seu paciente sofrendo, que não queira ver ele chorando, que queira ver o bem-estar dele. Então as coisas elas vão se misturar um pouco, sim, né? Mas a gente nunca pode esquecer de que o paciente ele também é tão responsável dentro do trabalho de psicologia quanto o psicólogo também é uma mão de via dupla. Inclusive, essa questão que foi que a Bernadette me confidenciou, ela falou que ela tinha questões que a psicóloga não tinha conhecimento. Ela, no fundo, ela sabia por que ela reclamava do namorado dela para a psicóloga. Diz ela que é porque ela viu a mãe dela a vida inteira reclamando do pai dela. Sim. E aí ela achava normal reclamar. A gente reproduz. A gente reproduz socialmente todas as coisas que a gente teve contato por muito tempo. Se ela viu a mãe reclamando do pai, ela vai reclamar do pai. Se ela viu a mãe defendendo o pai, ela vai defender o namorado também. Se ela viu a mãe tendo esse comportamento, ela vai também ter esse comportamento. Até a hora que ela se percebe que ela está reproduzindo esse comportamento e ela vai ponderar. Isso está sendo bom para mim ou não está sendo bom para mim? Né? E assim, é aquela coisa. Voltando mesmo ao ponto. Tanto o paciente quanto o psicólogo, eles têm limites nessa relação aí. O psicólogo, acredito, né, ele sendo uma pessoa de ética, de caráter, boas formações, ele vai estar conduzindo a coisa da melhor maneira para aquela pessoa, para aquele paciente se perceber em que condição que ele está, para ele sim estar tomando as melhores atitudes. Agora, o psicólogo dizer termina, tá errado. Mas o problema não é o seguinte, às vezes não usa esse termo. Mas o poder dentro de uma sala de psicologia é tão grande, sim, o psicólogo ele consegue convencer de algumas formas a pessoa a tomar determinada atitude. Facilmente. Ele consegue, ele tem esse poder. E eu já vi, experiência própria, vários relacionamentos terminarem com uma, duas consultas no psicólogo. Facilmente, entendeu? facilmente. Então são relacionamentos, às vezes, que é importante para a pessoa, às vezes é uma questão que tem que ser resolvida ali pontualmente, uma consciência que tem que se trazer, e aí às vezes o psicólogo achou que o paciente não ia dar conta de resolver aquilo sozinho, então ele pega e resolve. Termina. Isso é o que não pode acontecer. Isso não pode acontecer, assim, sabe? Eu acho que é o tal do limite da atuação da pessoa. Ela tem que te trazer para a reflexão e você ponderar o que você deve fazer ou não. Vai falar assim, ó, pega e termina. Ou faça isso, ou faça aquilo. Você sai do campo profissional para o campo da Mônica, que vai conversar com você e vai dizer, não, amor, faz teu negócio. O que acontece é que a gente sempre quer receber orientação. Quando você é bem orientado, a vida flui no sentido positivo, no sentido de que tem que ser. Acontece que quando a gente deposita muita confiança numa orientação de um ser humano que erra também, tanto quanto qualquer outra pessoa, e a gente dá ouvidos a uma orientação de uma pessoa que a gente confia, mas que na verdade não deveria, aí vai para caminhos que... E aí, depois para voltar, não tem como voltar. A dona Bernadette tá lá, morrendo de tristeza. Entendeu? Ela tá morrendo que perdeu o amor da vida dela, gente. Olha a situação dela. Bernadette. E agora, dona Bernadette? Entendeu? E aí, ela não tinha conseguido achar uma explicação, porque ela estava feliz, porque, bom, ela achou que tinha feito por si própria. Ah, pronto, era para ela se melhorar, terminando, mas não, ela descobriu que tinha um fim do poço ali, sem fundo, para ela, depois que ela terminou o relacionamento, ela está inconformada. Oh, meu Deus. E ela está arrependida de ter terminado o relacionamento, e agora ela não sabe se realmente é a psicologia que foi além do limite, ultrapassou o limite, entendeu? Ou que, eu acho que a dona Bernadette tem que pensar no seguinte, chorar o leite derramado, não, o tal do chorar o leite derramado é uma eterna leiteira em cima do fogão que não para de jorrar aquele negócio. Ela tem que tirar daquele lugar, sair desse lugar de dor que ela está,
sair dessa inconformidade, dessa tristeza, desse arrependimento, que eu acho que a dona Bernadette está nesse lugar, né? E isso traz muita tristeza. Ela tem que pegar isso, colocar em outro lugar e olhar de uma maneira com mais calma, quase que com uma resignação. Para quê? Para ela poder olhar aquilo dali e ver qual foi o papel dela, qual foi o papel do psicólogo e também qual foi o papel do namorado. Sim, tem que ver, analisar esses 3 Entendeu? pontos. Tem esses pontos. Pensando no psicólogo, ela me falou assim, que enquanto ela estava doente, que ela estava gerando consultas, ela sempre tinha um problema, que ela estava ali o tempo todo precisando de psicólogo, a psicóloga ia dando assistência para ela. A partir do momento que ela estava feliz, realizada, que ela estava querendo já se livrar da psicóloga, a psicóloga manda essa para ela. Entendeu? Ou seja, aonde que foi intencional realmente? Porque o recalque também do profissional de ver o outro feliz é difícil às vezes, não é? Dependendo da pessoa que se acha profissional, se isso acontece, é muito complicado. Olha, talvez a dona Bernadette não tenha tido sorte com a psicóloga dela. Com aquele momento, né, de felicidade. Quando ela espalhou a felicidade dela, ela... Sabe, assim, não que a gente não deva compartilhar a nossa alegria, porque eu acho que a alegria, inclusive, contagia. A gente só tem que saber aonde essa alegria está chegando, se esse profissional teve algum recalque nesse sentido e acabou dando uma orientação desastrosa, né? É aquele negócio, é olhar agora o negócio mais, tira do lugar que está doendo, bota para cá e tenta enxergar aquilo, porque independente agora do que a psicóloga orientou de errado, ou de quais foram as razões que o namorado agia para que essa pessoa, né, para que ela reclamasse com a psicóloga, o que importa agora é que a dona Bernadette tem que seguir. Tem que seguir. E vida que segue. Não, ela tem que seguir bem. A vida dela a questão é o seguinte, ela tinha achado, e eu conheço ela, viu? Conheço, ela estava muito feliz. Ela tinha achado o ponto de felicidade da vida dela, o que ela tinha sonhado. Ela tinha chegado lá. Ela tinha chegado lá, ela falou, era o que eu sempre sonhei na minha vida. E aí ela teve que abrir mão desse lugar, entendeu? Para satisfazer um desejo da psicóloga que não era dela terminar. Ela aceitou a opinião da psicóloga, que não foi direta, mas foi indiretamente levada a isso. E também não nega, a dona Bernadette não nega que tinha questões também com esse namorado. Tinha questões muito importantes, questões que ela estava tentando superar, mas eu tenho minhas dúvidas se era superável ou não. Ou se era ainda tinha essa, né? Talvez, vai que de repente esse namorado, dona Bernadette, foi também o gatilho no qual fez com que ela viesse novamente estar gerando novas reclamações com a psicóloga dela. Para entender também o que passava na mente da psicóloga. Então, vamos supor as coisas aqui assim, poxa vida, a dona Bernadette reclama, poxa, ela foi melhorando, tal, não sei o quê. Agora ela está reclamando de novo. Da mesma coisa às vezes. Ou seja, ela não aceitava aquela situação com o namorado, mas não resolvia com o namorado. Ela resolvia com a psicóloga. Aí a psicóloga resolveu não resolver mais. Assim, olha, se vira com isso, termina. Pronto, agora você não vai ter problema. E agora o problema é outro. Porque agora ela tá triste. Porque a dona Bernadette também falou que o problema com o namorado dela é que ele tinha muitas amiguinhas, sabe? Ele ficava muito tempo longe de casa. A dona Bernadette reclamou isso com a psicóloga? Disse pra mim que reclamou. Então, eu acho que até eu talvez ia falar pra ela, olha, não é legal não. Não é legal. Mas se ela estivesse muito feliz, será que não valia a pena? Porque aí que tá, né? A felicidade, ela tem que ser construída em coisas sólidas. Não aquilo que abala. Tudo que é sólido não abala. Viu, dona Bernadette? Não se arrepende de ter terminado, não. Se tinha o mínimo motivo, vale seu valor, a sua moral, seus costumes, bons costumes, não se arrependa. Dona Bernadette, é o seguinte, tudo aquilo que é construído em cima da pedra não cai.
Agora, construiu em cima da areia, aquilo vai se abalar, a estrutura vai ruir e você vai ter um problema seríssimo para a vida inteira numa casa se essa casa não cair. Então, tudo aquilo que estava gerando desconforto para a dona Bernadette, por mais que ela estivesse feliz, uma hora ia estar gerando abalos, ia estar gerando desconforto, e ela ia estar tendo outro problema de estrutura por conta de algo que ela... Não vou dizer que ela achava que era felicidade, ela estava feliz. Eu Mas acho não é o que às suficiente. vezes ela estava iludida, sabe? Às vezes ela estava feliz ali por uma situação ilusória. Uma situação que estava maquiando a realidade. Exatamente. E talvez o psicólogo percebeu isso sim. Poxa vida, tá vendo? Dona Bernadette está vindo aqui com uma situação que não vai ser boa. Talvez seja melhor você se afastar daquilo que não é bom. E aquilo que não é bom era o namorado que ela estava extremamente apaixonada. Paixão. A paixão traz felicidade. Dona Bernadette, não se preocupe, a senhora vai achar outro namorado melhor, que vai honrar a senhora, vai respeitar, não vai ter um tanto de amiguinha não, vai ficar só com a senhora e vai dar muito mais que a senhora imagina. Paciência, calma que ele está a caminho. Dona Bernadette, tudo tem seu tempo, tá? Tudo tem seu tempo. Pense que as coisas que acontecem hoje, elas não são determinantes para uma vida inteira. A felicidade que você sentiu um dia, você vai sentir novamente por uma pessoa que não te traga inseguranças, por uma pessoa que não gere incômodo dentro de você, que não te machuque, ao ponto de você chegar com a psicóloga e estar reclamando disso. Se a gente chega numa situação de reclamar com o psicólogo, é porque está doendo. Incomodando, Está incomodando. Então, ela reclamava de coisas que estavam incomodando. Mesmo feliz, porque a paixão gera felicidade. Mas tem que lembrar que ela já estava acostumada a se sentir incomodada por qualquer coisa, porque a mãe também se sentia incomodada com qualquer coisa, mas estava lá junto, não separava. Sim, exatamente. Então, a dona Bernadette estava fazendo exatamente a mesma coisa. Só que ela separou. A dona Bernadette deu um passo de livramento, talvez. E a dona Bernadette diz que tem a mãe viva até hoje e diz que a mãe dela fica cobrando ela, que ela não deveria ter terminado, que ela caiu no golpe do psicóloga. Tem, é todo um enredo. Ó, eu adoro Bernadette. Dona Bernadette, a senhora fica tranquila, ó, a gente vai se atualizar, tudo vai se resolver, o coração fica calminho, calminho quando tem que passar pelas coisas e se resolver. Fica tranquila. Suas últimas palavras, Moniquita? Ô, dona Bernadette. Tenha calma. Tenha calma. Tenha calma. Olha, estamos tomando um drink de canela, cravo, pitanga, sem álcool. Maravilhoso, energético, cheirosíssimo e delicioso. Um brinde a Bernadette, né? Dona Bernadette. Muitos amores para a senhora. Nada é para sempre, tá? Aquilo que dói também passa. Fica tranquila que tudo vai ficar bem. É isso aí, pessoal. Um abraço para você e lembre-se, amor pode ser igual ônibus. Você perdeu um, pega outro. Ó, quanto anjo que vem atrás um do outro aí. Segue adiante, dona Bernadette. Um abraço, pessoal. Beijo.